Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Balsas. Eu sou o professor Roger e na aula de hoje nós vamos trabalhar as figuras geométricas planas, ângulos e retas. Bom pessoal, é uma aula do ensino fundamental do 7º ano, a componente curricular é matemática, a unidade temática é geometria e a habilidade fundamental é construir triângulos usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Bom pessoal, nessa aula você irá aprender a investigar a condição de existência de triângulos em função das medidas de seus lados, relacionar as propriedades de ângulos entre retas paralelas, cortadas ou uma reta transversal à medida dos ângulos internos de um triângulo e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Bom gente, qual que é a definição da medida de um ângulo? Nos modelos matemáticos de figuras que sugerem a ideia de ângulo, nós podemos destacar duas semirretas, que são os lados do ângulo de mesma origem, e o vértice do ângulo, que vão dividir o ângulo em duas regiões. A gente pode analisar uma figura como essa aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu traço uma semirreta, aqui eu traço outra semirreta, e elas tocam aqui, uma toca a outra nesse ponto. Esse ponto a gente chama de vértice. É de vértice, tá? E vamos dizer que esse vértice se chame A, aqui C e aqui B. Então, o que ocorre? Ó? Esse lado aqui é o lado AC e esse lado aqui é o lado AB. Então, como vocês podem perceber, ó, essas são as figuras que vão sugerir a ideia de ângulo. E o que é o ângulo, professor? O ângulo é exatamente a abertura dessas semirretas. Esse aqui é o ângulo, tá? Então, essa é a caracterização de um ângulo. Então, ela tem os lados e o vértice, tá? Que dividem um plano em duas regiões. Uma região é a região convexa e a outra região não convexa. A região convexa é essa região que é interna aqui, ó. Essa é a região convexa. É a região que é interna ao ângulo. Deixa eu ilustrar aqui com outra cor. Essa aqui é a região convexa. E o que está ao redor é a região não convexa. Então, tudo aqui ao redor é não convexo. Essas duas semirretas determinam dois ângulos, um em cada região. Então, nós temos o ângulo da região convexa, que é esse ângulo aqui, alfa, e temos o ângulo da região não convexa, que é esse ângulo aqui, beta. Tá, pessoal? Então, nós podemos analisar aqui de outra maneira. Nessa figura, nós vamos destacar esses elementos aí, ó. Nós temos o ponto O, que é a origem, tá? Aqui é a origem, que é o vértice, tá? Do ângulo. Aí, ó, nós temos as semirretas OA, que é essa daqui. E temos as semirretas OB, que é essa aqui, que são denominados os lados do ângulo. Para verificar esse ângulo, nós utilizamos a notação AOB, tá? Sempre quem está no centro fica com um chapéuzinho. Nesse outro ângulo que a gente viu aqui, nós tínhamos o BAC, ou CAB. Ou BAC. Vai depender de qual perspectiva você analise. Tá. Então tá aí, ó, a região convexa, essa é a região interna, e a região não convexa é toda a região externa. E nós temos os dois ângulos aí. Nós temos o ângulo interno, que é esse, e temos o ângulo externo, que é esse outro ângulo que está aqui à parte. Bom, gente, a medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão para utilizar essa medição é o grau, que é representado por esse símbolo aqui, da bolinha escrita após o número. Por exemplo, 45 graus. Aí você coloca aqui em cima a bolinha, em seguida do número. 60 graus, 90 graus, 180 graus, e daí sucessivamente. Bom, gente, como que nós medimos um ângulo? Para medir um ângulo, nós comparamos sua medida à medida de um ângulo de 1 grau. Para isso, utilizamos o transferidor. O transferidor já vem graduado com divisões de 1 em 1. Então, esse aqui é um instrumento de medição de ângulo. É o instrumento mais utilizado, tá? Que é o transferidor. Existem outras formas, professor? Existem. Mas a gente está demonstrando, a princípio,
para este conteúdo, o transferidor. Em outros momentos, a gente pode ver outros instrumentos de medida. Então, aqui, ó, você pode ver que tem o centro. Aí, vocês presumam que aqui seja uma reta, ó. Essa parte aqui tem que estar exatamente em cima do centro da reta de vocês. Aí, aqui, ó, 1 grau, 2 graus, 10, aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Isso dependendo do lado que você olha, né? Eu falando que você está olhando nesse sentido. Se você olha nesse outro sentido aqui, o 10 começa aqui em cima, ó, 10, 20, 30, mas todos vai dar o mesmo resultado, tá, pessoal? Independente da forma que você olha. Bom, gente, o que é um ângulo raso, um ângulo nulo e um ângulo de uma volta? Então, ó, quando duas semirretas são opostas, nós dizemos que ela forma um ângulo raso ou ângulo de meia volta. Então, esse ângulo aqui, ó, BAC, é um ângulo raso ou de meia volta, tá? Por quê, professor? Porque ele deu a meia volta aqui, ó. Nós temos uma reta, ele fez toda essa curva aqui, ó. Então, um ângulo de meia volta. Lembrando que o ângulo de meia volta é igual a 180 graus, tá? Esse aqui é o ângulo raso ou de meia volta. Nós temos também, ó, o ângulo nulo, né? Que a gente diz que quando as duas semirretas coincidem, nós obtemos dois ângulos, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta. Aqui, ó, elas são opostas, ó. AC é oposto a AB, tá? Aí, por isso, o ângulo raso ou de meia volta. Já aqui, ó, nós temos AB, que é o ângulo nulo, porque AB está em cima de exatamente AB, não teve abertura. Então, por isso é nulo, não teve abertura nenhuma, não tem nenhum grau aqui, por isso ângulo nulo. Já o ângulo de uma volta, ele fez uma curva inteira. Passou do de 90, passou do de 180, passou do de 270 e chegou no de 360. Então, é um ângulo de uma volta. O ângulo nulo, ele é igual a 0 grau. O ângulo de uma volta é igual a 360 graus, tá, gente? Aqui no transferidor, nós temos 360 graus aqui, como vocês podem ver, ó. Aqui é 0, 180, mas também é a mesma coisa aqui, 360. 360 está no mesmo nível do zero, tá? 350, pulou 10, 360. Cada um desse aqui é um grauzinho. Então, ó, usando um transferidor, nós determinamos as medidas do ângulo em graus. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, uma semirreta aqui, ó, A, B, e tenho aqui uma semirreta C. Aí, gente, eu quero definir qual é esse ângulo aqui. Aí a gente olha, ó, colocamos exatamente em cima, ó, da origem. A origem vem bem no vértice, né? Coloquei aqui, deixei reto com ela, né? Começou do zero. Aí eu conto quantos graus foram. 10, 20, 30, 40. Então, esse ângulo aqui, gente, ele tem 40 graus. Perdão, esse ângulo aqui, ele tem, ó, 40, 50. 45 graus, ó. Porque o ângulo de 40 graus é esse aqui. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ângulo aqui, ó, CAB, igual a 45 graus, tá? E vocês podem fazer inúmeras medições, a depender de cada ângulo que você esteja trabalhando. Agora, vamos considerar esses ângulos aqui, ó. O ângulo AOB, que é esse aqui, ó, ângulo AOB, e o ângulo MPQ, que é esse aqui. O que que acontece? Eu vou rotacionar um pouco essa figura aqui, ó. Vou deixar ela assim, ó. Vou rotacionar ela um pouco. Se eu rotaciono ela, o que que ocorre? A gente deixa ela em cima da outra, ó. Porque ela, para vocês verem que os ângulos são iguais, só que elas estão dispostas de forma diferente aqui na nossa representação. Essa aqui tá com esse lado aqui está exatamente em cima, se a gente estivesse usando o transferidor da origem, né? E esse aqui não, ele não está exatamente em cima da origem, da reta origem. Aí o que que acontece? Aqui nós falamos que também isso aqui pode ser o eixo da abscissa, né? Que é o eixo X. E esse aqui não, ele não está em cima do eixo X. Aí quando a gente gira ela, né? Rotaciona, a gente sobrepõe uma na outra, a gente vê que elas são iguais, ó. Tanto o ângulo AOB quanto o ângulo MOQ. Então, ó, a gente diz que esse ângulo é coincidente, tá, pessoal?
Quando nós sobrepomos esses ângulos, nós vimos que os vértices e os lados dos dois ângulos coincidem. Ele coincide tudo, ó, vértice e os lados. Então, dois ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Nós utilizamos esse símbolo aqui para relacioná-los. Nós dizemos que eles são congruentes, tá? Então, ó, usamos o símbolo igual quando queremos comparar as medidas do ângulo. Então, se eu estou dizendo que a medida de AOB é 45 graus e a medida de MPQ, se eles são congruentes, a medida de MPQ tem que ser quanto? 45 graus também. Já usamos o símbolo quando comparamos os ângulos, tá, gente? Aqui quando é a medida do ângulo e aqui quando é o próprio ângulo, tá? Quando fala mede, esse mede significa medida, tá? A medida é 45, é aquela que você pega com o transferidor. E quando é o ângulo, é só para ele distinguir que é o ângulo dessa figura aqui, ó, da figura AOB e da figura MPQ. Bom, pessoal, agora vamos observar essa figura aqui, ó. Nós temos o ângulo aqui, ó, AOB, temos o ângulo BOC e temos o ângulo AOC. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum são chamados de ângulos consecutivos. Vamos ver como que a gente relaciona esses ângulos aqui, ó. O ângulo AOB é só essa parte aqui, ó, essa parte que está grifada de azul. O ângulo BOC é a que está grifada de amarelo. E o ângulo AOC é o que está de verde. Então, vamos sobrepor um ao outro, ó. Comparando AOB com BOC, nós vemos que AOB e BOC ele tem um vértice em comum, que é a origem, né, que é o ponto O. E eles também têm um lado comum. Que lado é? É o lado OB, tá, gente? Já quando a gente compara o verde com o verde com o azul, a gente tem o seguinte, ó, que a AOB e a AOC têm vértice em comum na origem e eles têm um lado em comum que é o lado OA. Assim como quando a gente compara BOC com AOC, a gente vê que eles têm um vértice em comum que é a origem e tem um lado comum que é o OC. Então, nós dizemos o quê? Nesses três casos de ângulos consecutivos, nós podemos notar que AOB e BOC não possuem pontos internos comuns. AOB, que é esse aqui, e BOC não possuem pontos internos comuns. Por quê, professor? Porque o ângulo de BOC está aqui e o ângulo de AOB está aqui. Então, eles não têm ponto interno comum. Tem externo, que é esse aqui, que é a origem. Já AOB e BOC tem, ó, esse ponto aqui é comum aos dois, ó, que passa por esse ângulo. Então, aqui nós temos um ponto e ele é comum aos dois. Assim como nós temos aqui nesse aqui também. Esse ponto aqui que é comum aos dois. Então, vocês podem perceber que essas figuras possuem pontos internos em comum. Então, nós dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes. Então, ó, uns são adjacentes e os outros são congruentes. Ó, observe na figura a seguir, ó, que os ângulos adjacentes AOB, que é esse ângulo aqui, ó, AOB, que é esse aqui, e BOC, que é esse outro aqui, ó, formam juntos um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, gente, coloquem na cabeça de vocês que o ângulo reto é aquele que possui 90 graus, tá? Então, somando o ângulo AOB com o ângulo BOC, nós temos o ângulo reto. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90, nós dizemos que esses ângulos são complementares. Então, os ângulos AOB e BOC são complementares. Pois possuem, a soma dos seus ângulos são de 90 graus. Agora vamos observar esse outro ângulo aqui, o mesmo ângulo, o mesmo ângulo não, a mesma configuração, AOB e BOC. Só que agora vocês veem que a soma dos ângulos aqui é igual a 180 graus. Quando a soma é igual a 180 graus, nós dizemos que eles são suplementares. Então, ó, quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180 graus, dizemos que os ângulos são suplementares. Então, quando a gente pega esse ângulo AOB, que tem 60, e soma com esse ângulo BOC, que tem 120, 60 mais 120 dá 180. E forma aquele ângulo lá, né? O ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Aqui nós dizemos que esse ângulo aqui é o ângulo reto, que possui
90 graus. Bom, gente, quando duas retas não se cruzam de forma alguma, ou seja, não possuem nenhum ponto em comum, elas são chamadas de retas paralelas. Essas retas paralelas, elas podem estar em qualquer sentido, como por exemplo, aqui é uma reta paralela, por aí vai. Por que, professor, que é paralela? Porque elas não se tocam em nenhum momento, nunca vão se tocar. Então, nós dizemos que essas retas aqui, AB e, por exemplo, CD, são retas paralelas. E nós indicamos assim, ó, que A é paralelo a B, assim como C é paralelo a D. Ó, ao traçarmos em um plano duas retas que possuam um ponto em comum, essas retas formam entre si 4 ângulos. Bom, gente, ó, a partir desse momento aqui, nós estávamos trabalhando só com ângulos. Agora nós passamos a trabalhar com as retas, tá? A aula de hoje é figuras geométricas planas, ângulos e retas. Primeiro nós precisávamos entender os ângulos, para depois a gente passar a entender os ângulos em retas. E daí sucessivamente, que agora a gente vai ver daqui a pouco algumas outras figuras geométricas planas e como que funciona a angulação entre eles, tá? Então, ó, ao traçarmos em um plano duas retas que possuem um ponto em comum, essas retas formam entre si 4 ângulos. Como vocês podem ver aqui, ó. Peguei aquela reta lá e tracei uma contra a outra. O que que ocorre, ó? Nós temos um ponto em comum, porque essa reta toca na outra nesse ponto aqui, tá? Então, nós dizemos que essas retas são concorrentes. Por quê? Porque elas têm um ponto em comum. Então, quando duas retas se cruzam, formando entre si 4 ângulos, elas são chamadas de retas concorrentes. E sempre que duas retas se cruzarem, vamos ter 4 ângulos, tá, gente? Ó, ao traçarmos em um plano duas retas que possuem um ponto em comum, essas retas formam entre si 4 ângulos. Aí nós temos aqui, ó, nessa configuração aqui, a gente percebe que esse ângulo aqui, ó, a gente não sabe definir qual é a medida desse ângulo, assim como esse, nem esse, nem esse. Mas a gente sabe que esse ângulo aqui, vamos dizer A, e esse ângulo aqui B são iguais, assim como esse ângulo C e esse ângulo D também são iguais. Porém, quando a gente consegue distinguir as retas em ângulo reto, agora eu sei que essa medida aqui, ó, tem 90 graus, essa tem 90, essa também tem 90 e essa também. Nós dizemos que essas retas são perpendiculares, não são apenas concorrentes, são também perpendiculares, porque elas formam entre si 4 ângulos retos. Então, elas são perpendiculares e nós utilizamos esse símbolo aqui para representar ela. Enquanto que, para representar a reta paralela, a gente usa esse. Para representar uma reta perpendicular, a gente usa esse aqui. Nessa figura aqui, gente, estão destacados os ângulos AOB, que é esse ângulo aqui, ó. O ângulo BOC, que é esse outro ângulo aqui. O ângulo COD, que é esse outro aqui. E o ângulo AOD, que é esse aqui. Nele, nós temos o seguinte, ó, que OA e OC são semirretas opostas, ó. OA, que é essa parte aqui, e OC, que é essa outra aqui, são semirretas opostas, beleza? Assim como OB e OD são semirretas opostas. Dois ângulos são chamados de opostos pelos vértices. Nós abreviamos ângulos opostos pelo vértice pela sigla OPV, tá? Opostos pelo vértice. Quando os lados de um forem o prolongamento dos lados de outro. Então, ó, perceba aqui, ó, que nós temos A, e se nós prolongarmos A, nós temos C. Se nós temos aqui OB, se prolongarmos OB, nós temos OD. Professor, o que é esse prolongamento? Tem aqui um ângulo, ó. Vamos ver aqui fazer aqui uma figura. Se eu quiser prolongar esse ângulo aqui, eu faço assim, ó. Se eu quiser prolongar esse outro lado, eu prolongo assim. E se eu quiser prolongar esse outro aqui, eu prolongo assim. E assim, e daí sucessivamente. E por aí em diante, tá, pessoal? Assim como esse aqui também pode vir para cá. E esse aqui pode vir para cá. Então, isso aí é o prolongamento. Ó, uma propriedade importante dos ângulos opostos pelos vértices. Ó. Dois ângulos opostos pelos vértices são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Gente, vamos supor que esse ângulo aqui, ó, seja o BOD. Vamos traçar ele aqui.
e aqui nós tenhamos D. Então aqui a gente tem um ângulo aqui, né? Bora dizer que esse ângulo aqui também seja X. Aí o que que acontece? Gente, eu sei que, ó, X é igual a X, porque são ângulos opostos pelos vértices. Mas ao mesmo tempo eu sei que X mais M é igual a quanto? 180. Então X mais M é 180. E esse aqui também. Esse aqui a gente pode chamar de Y, para não ficar igual a variável. Então se a gente chama de Y, a gente diz também que Y mais M é igual a 180. Então eu estou dizendo que X mais M é 180 e Y mais M é 180. Então eu falo que o seguinte, ó, se eu isolar X aqui, nessa situação, eu vou pegar X de vermelho. Eu vou ter o seguinte, que X é igual a 180 menos M. E se eu isolo Y, que está de verde, Y é igual a 180, pegando daqui para cá, tá? Menos M. Então, ó, se X é 180 menos M e Y é 180 menos M, eu posso dizer que X é igual a Y. Então, chegamos a essa dedução aqui. Ou seja, se os ângulos são opostos pelo mesmo vértice, nós temos o vértice aqui, e esses ângulos são opostos. Ah, professor, por que esse ângulo aqui é oposto a esse, se nem tinha essa figura? Porque eu fiz o prolongamento desse lado aqui. O lado OB eu prolonguei para cá e chamei de OD. Então, ó, essa figura, o Y, esse ângulo aqui é igual ao ângulo X. Assim como, se a gente pegar e colocar aqui, ó, fazer outro ângulo e chamar de N. N vai ser igual a M. Por quê? Porque são opostos pelo vértice. Tá, pessoal? Então, essa é essa relação aqui. Essa propriedade bem importante. Por exemplo, vamos determinar aqui os valores de X e de Y nessa figura. Então, o que é que ocorre? Ó? Nós temos aqui um vértice. O vértice é esse ponto que é incomum aqui. Ó. Se temos o vértice, eu estou dizendo que X é igual a 30. Professor, por que X vai ser igual a 30? Porque, ó, esse ângulo aqui é oposto desse ângulo aqui pelo vértice. Ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então, X é igual a 30. E para definir Y, eu sei que X mais Y é igual a 180. Aquela configuração dos ângulos suplementares. Então, o que que ocorre? Se eu sei que X é 30, eu sei que 30 mais Y é igual a 180. Logo, Y vai ser igual a 180 menos 30. Então, Y é igual a 150. Então, eu sei que X é 30 e Y é 150. Tá, pessoal? Uma outra situação, ó. Dois ângulos opostos pelos vértices têm medidas em graus expressa por X mais 50 graus e 2X menos 30 graus. Qual é o valor de X? Como ele falou que os ângulos são opostos pelo vértice, é um OPV, esses ângulos são iguais. Então, eu vou ter que X mais 50 é igual a 2X menos 30. Então, tudo que tem X vai para um lado e o que não tem vai para o outro. Então, aqui vai ficar 50. O 30 que está negativo vem o quê? Positivo. Então, fica 50 mais 30 é igual a 2x. O x está positivo, vem negativo, menos x. 50 mais 30, gente, dá 80. Igual 2x menos x dá x. Então, eu estou dizendo que x vale 80 graus. Ele pediu o valor de x, né? Se pedisse o valor de um dos lados, então, gente, um dos lados, se é x mais 50, então eu vou ter que 80 mais 50 é igual a 130 graus. E o outro lado, que é 2x menos 30, vai ser 2 vezes 80 menos 30. 2 vezes 80 é 160, menos 30, 160 menos 30, 130. Então, vocês viram que deu certo nas duas. Se deu certo nas duas, tá certinha a sua questão. Essa aí é a prova real para esse tipo de situação. Agora vamos analisar as retas que são paralelas e cortadas por uma transversal. Essa figura aqui, gente, nos mostra três retas, né? A reta é T, a reta R e a reta S. Todas elas pertencentes ao mesmo plano, tá aí, tudo no mesmo plano. A reta T corta a reta R no ponto P, bem aqui, ela corta a reta R. E corta a reta S no ponto Q, certo?
Ó, vocês podem ver aqui, ó, que cada cruzamento desse forma 4 ângulos, tá? Ao redor de cada ponto tem 4 ângulos. Aí nós temos aqui uma região externa AR e S, que é essa parte aqui de cima, e essa de baixo, que está de rosa, e de azul, tá? E aqui de verde nós temos a região interna AR e S. O que são os ângulos correspondentes? Vamos lá. Os ângulos correspondentes são pares de ângulos não adjacentes situados em um mesmo lado da reta transversal T, um na região interna e o outro na região externa, as retas R e S. Vamos analisar aqui. Gente, 3 e 7 são correspondentes. Por quê? Porque 3 está dentro da região interna à reta RS. Essa aqui é a região interna, ó, que está por dentro da reta RS. E o 7 está na região externa, né, que está fora da reta. Então, eu estou dizendo que eles são correspondentes, ou seja, 3 e 7 são correspondentes. Assim como 4 e 8 são o quê? Correspondentes, porque o 4 está na região interna da reta e o 8 está na região externa. Então, é isso aí, ó. Nós dissemos que os ângulos são correspondentes quando são situados no mesmo lado da reta, ó. Estão no mesmo lado, não estão? Temos a reta T aqui, o 8 está do lado de cá, né, do lado direito, e o 7 e o 3 estão do lado esquerdo dessa reta. Então, nós temos um ângulo na região interna e um ângulo na região externa, e aqui também um ângulo na região interna e outro na região externa. Então, esses ângulos são correspondentes. Por exemplo, na figura nós temos R paralelo a S. Vamos determinar as medidas de A e de B. Gente, como vocês podem ver aqui, ó, A e 50 graus, eles estão aonde? Do mesmo lado da reta, não estão? E como essas retas aqui são paralelas, eu digo que A é correspondente a esse ângulo aqui. Se eles são correspondentes, A vai ser quanto? 50 graus, porque eles são iguais. Um está na região interna, como vocês podem ver, que é o A, e o outro está na região externa. Então, A vale 50. E como que eu descubro o valor de B? Que ângulo é esse aqui, gente? Esse aqui é o ângulo raso. O ângulo raso, ele tem medida o quê? 180 graus. Então, é só a gente fazer a seguinte relação, ó, que A mais B é igual a 180 graus, porque é um ângulo raso. Eu sei o valor de A, né? Que é 50. Então, fica 50 mais B igual a 180. Então, B vai ser igual a 180 menos 50. Logo, B é igual a 130 graus. Então, ó, A é 50 e B é 130. Então, essa é um dos exemplos dessa relação. Bom, gente, agora vamos ver o que são os ângulos alternos. Os ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Por exemplo, aqui, ó, nós temos a reta transversal aqui, que é a reta T, que está de azul, que é essa reta aqui, ó. O número 3 aqui, ó, o ângulo 3 e o ângulo 5, eles estão do mesmo lado? Não, estão de lados opostos. Então, 3 e 5 estão em lados opostos em relação à reta transversal T. E na região determinada entre as retas R e S, ou seja, está na região interna dessa reta, ó, dessas duas retas. Então, nós dizemos que esses ângulos são alternos internos. Alternos porque eles estão de lados opostos. Um está para lá e o outro está para cá. E internos porque ambos estão dentro da região interna, tá? Então, esses aí são os alternos internos. E aqui nós temos um exemplo dos alternos externos, ó. O 2 e o 8. O 2 e o 8, eles são alternos porque estão em sentidos contrários e estão do lado externo da reta, assim como o 1 e o 7. E aqui também, assim como o 6 e o 4. Esses aqui são alternos internos e esses daqui são alternos externos. E agora, o último conteúdo, ângulos colaterais. Os ângulos colaterais são pares de ângulos não adjacentes localizados no mesmo lado da reta transversal. Ó, nós temos aqui a reta transversal T, nós temos aqui a reta S e a reta R. Então, ó, a gente traçou essa transversal e a gente pode ver que o 3 e o 6 estão do mesmo lado em relação à reta transversal T, né? 3 e 6. Então, nós dizemos que esses ângulos são colaterais. Eles não são alternos porque não estão em lados contrários, eles são colaterais. E nesse caso, internos, por quê? Porque eles estão do lado de dentro. Assim como 4 e 5 são colaterais internos.
Já aqui, ó, 2 e 7 e 1 e 8 são colaterais externos. Professor, por que colaterais? Porque eles são aqui, ó, estão do mesmo lado, só que são ângulos diferentes e não ângulos iguais. Aqui nos ângulos alternos, vocês podem ver que o 1 e o 7 são ângulos iguais, assim como o 2 e o 8, só que estavam em lados contrários da reta transversal. Aqui não, eles estão do mesmo lado, mas eles não são ângulos iguais, por isso, ângulos colaterais. Aí nós temos o interno, que é porque está dentro das retas R e S, e temos os externos, que é os que estão fora da reta R e S. Assim, nós temos o seguinte, ó. Se eu tenho uma reta R, que é paralela à reta S, e eu traço uma transversal nela, eu tenho aqui, ó, que o ângulo C mais o ângulo F, ó, peguei esse C aqui e estou somando com F, é igual a 180 graus. Assim como A e B, nós temos aqui, ó, A e H, né? A e H vão dar 180 graus. D e E vão dar 180 graus. E B e G, que é esse aqui, também vão dar 180 graus. Esses aqui são os colaterais internos, C e F, né, que estão aqui dentro, D e E B e G e A e H são os colaterais externos, tá, gente? Então, esses aí são os ângulos colaterais. E a soma dos ângulos colaterais dá 180 graus. Bom, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o raciocínio e eu vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.